Não é isso? Glória a Deus. Lá no verso 40, Lucas capítulo 8, e diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. A Bíblia diz que estava à morte a filha de Jairo. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue, do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, santificado seja o teu nome. Nós podemos receber esta palavra, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, médico por excelência, Deus. Queremos, ó Pai, neste momento, Senhor, ó Deus, apresentar os enfermos. Quero apresentar o jovem nesta noite, Hugo, não é? Hugo, que se encontra ali com gripe, mas eu creio que ele está sendo curado agora, para a glória de Deus, né? Pela fé nós podemos. Também quero, ó Deus, apresentar a família do irmão Adriano, Senhor. Visita ali o seu lar, vai abençoando ele, abençoando a sua esposa. Também quero apresentar a jovem Vitória, Senhor, em tuas mãos. Abençoa aquela jovem, ó Deus, renova as suas forças. Também a irmã Maria José, glória a Deus. Eu creio, Senhor, ó Deus, que há poder em ti, Jesus. Quando tocamos na orla das tuas vestes, Senhor, pela fé, eu creio, Senhor, que seremos curados e restaurados. Meu Pai querido, Pai Santo, quero apresentar o nosso irmão Eunilson, né? Irmão da irmã Eunice, Senhor. Ó Deus, a tua serva pediu para que nós apresentássemos o seu irmão nesta noite em oração, e eu creio, Senhor, que haverá, ó Deus, milagre. Eu creio, Senhor, que tu podes todas as coisas, aleluias. O médico pode dizer que não há jeito, mas a última palavra é a tua, é a que sai da tua boca, Senhor. Aleluias, louvado seja o teu nome, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus nós queremos apresentar os lares, as famílias, queremos apresentar nesta noite, Senhor, os enfermos, aqueles que estão, Deus, desejando a cura, Senhor, desejando, ó Deus, aleluias, pedindo para que nós viéssemos aqui orar, Senhor, ó Deus, buscar a tua face. O Senhor Jesus, Ele é um médico por excelência. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que diz a tua palavra, meu Senhor. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus,
vai abençoando o teu povo, ó Deus. Vai, Senhor, ó Deus, renovando, Senhor, as nossas forças, curando e dando alegria, trazendo alegria ao coração das famílias, aqueles que têm, Senhor, os seus entes queridos nesta noite, Pai, enfermo, ó Pai. Nós sabemos que esta pandemia, Senhor, vai sair, Senhor. As feridas vão ser saradas, curadas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, assim nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Queridos, nós podemos perceber, lá em Mateus capítulo 9, 35, a Bíblia diz que percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Jesus. E Jesus ali curava todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Podemos perceber que Deus, quando nós clamamos a Deus, pedimos ao Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedimos no nome de Jesus, as enfermidades caem por terra. Isso é para a glória do Senhor. Deus é fiel. Marcos capítulo 6, versículo 56, que diz assim: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam, eram curados, eram sarados. Glória a Deus. Eu creio assim, queridos, que nesta noite, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelas feridas do Senhor Jesus, por aquele que morreu por mim e por você na cruz, aleluias. A Bíblia diz que Ele levou todas as nossas enfermidades, pelas suas feridas fostes sarados, lá em 1 Pedro capítulo 2, aleluias. Isso é poder de Jesus Cristo, é o poder da palavra que vem ao nosso coração nesta noite. Que a glória de Deus permaneça no seu lar, que a glória do Senhor, aleluias, esteja sobre a sua família, curando, restaurando e renovando. Que a bênção de Deus seja com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que o irmão Antônio viesse aqui para louvar o hino. Em seguida, nós vamos apresentar, orar e apresentar, glória a Deus, o pregador da noite, que é o querido pastor Adriano, glória a Deus. Eu vou louvar esse hino, glória a Jesus, 212 da harpa cristã. Aleluias. Glória a Deus. Só maior aí. Os guerreiros se preparam. Glória a Deus. Vamos louvar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero
estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso mas quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar, apresentar o nosso amado pastor Adriano, que vai, nesta noite, trazer a palavra de Deus. Eu o convido aqui, em nome de Jesus, para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para a igreja que nós estamos numa luta, numa batalha grande, né? A batalha espiritual está travada, mas o Senhor está no controle. O Senhor está no comando, né? Ele é Deus de misericórdia. Eu creio assim. E Deus, Ele é misericordioso, né? Para curar as enfermidades, né? Nós vamos passar por essa pandemia e vamos dar glória a Deus, continuar dando glória a Deus. Em todos, aleluias, todos os momentos devemos dar glória a Deus. Aqui está então, pastor Adriano, queremos apresentar. Senhor, Deus e glorioso Pai, Senhor, usa, ó Deus, o teu filho, o teu servo, Senhor, usa ele com a tua palavra, ó Deus, que seja o teu Espírito Santo visitando os corações nesta noite, que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Nós te pedimos agora, ó Pai, em nome de Jesus, desce, ó Senhor do céu, aleluia, chuva de graça sobre o teu filho, que ele seja usado, e que os nossos irmãos que estão em casa, cada família possa receber nesta noite a palavra do Senhor como alimento espiritual, em nome de Jesus, amém. Pastor Adriano, glória a Deus.
bom estar na casa do Senhor e poder exaltar o nome do Senhor, poder glorificar este Deus, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Eu louvo ao Senhor por mais uma oportunidade. Quero saudar os amados irmãos que estão nos assistindo pelo Face, pelo Instagram e também pela rádio 90.7, Rádio do Amor, e que Deus possa abençoar e continuar abençoando a cada lar, a cada família, a cada vida nessa noite. Já ouvimos tanto da parte do Senhor, não é? Mas Deus tem algo a mais para falar conosco. Também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, foi lido a palavra devocional pelo pastor Bento, em Lucas 8, e eu trago essa reflexão em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. É uma meditação que fala sobre oração. Hoje é culto de oração e de libertação, e que hoje, mais do que nunca, meus amados, é tempo de nós buscarmos, nós clamarmos, nós suplicarmos ao Senhor. Os tempos são maus, como a palavra de Deus diz, por isso que nós devemos se revestir da graça, se revestir, né, da presença do Senhor. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, fala sobre a parábola do juiz iníquo. Diz assim a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não nos fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Gostaria de falar essa noite sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É interessante, meus amados, que a oração é algo que sempre acompanhou a vida do Mestre, a vida do Senhor Jesus, e do início até o término do ministério de Jesus foi regado pela oração. É interessante, meus amados, que Jesus ele usava parábolas, usava ilustrações para ensinar, para despertar o interesse dos discípulos para a oração. Era algo novo para os discípulos. Muitos deles não sabiam como orar, não sabiam como proceder, né, na oração. E em determinado momento, algum dos discípulos pede para que o Senhor ensine eles a orar. E é quando Jesus, ele ensina aquela oração, a oração do Pai Nosso, tão conhecida por todos nós. É interessante, meus amados, que os discípulos, eles tinham que entender a necessidade e a importância da oração. Então Jesus, ele contou esta parábola do juiz iníquo, mas também Jesus contou a parábola do amigo importuno, aquele que chega de viagem e recebe um amigo, um conhecido de viagem, tarde da noite, e ele não tem o que oferecer para este viajante, e ele vai até o seu vizinho, até o seu amigo mais próximo, e ali chega à sua casa, e a casa desse amigo está fechada, ele já está deitado, e a parábola diz
ele insiste, ele bate, ele clama, ele grita, né? Ele persiste ali, até que aquele amigo lá dentro da sua casa, já deitado, é impulsionado, é levado a se levantar e a dar tudo o que aquele amigo estava necessitando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, a parábola ela tem esta intenção de levar os discípulos, né, a entender que a oração perseverante, ela é uma arma poderosa para aquele que se dedica, aquele que realmente se debruça a buscar o Senhor em oração. A verdade é que há um mistério em torno da oração, e que o Senhor conhecia muito bem, mas que os discípulos não sabiam que havia o poder que há na oração, né? Esse mistério de orar, de clamar, de suplicar. Os discípulos ainda não tinham essa experiência, ainda não tinham vivenciado, né, essa experiência de orar. Alguém já disse que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder, né? É verdade que nós temos que, todo momento que buscarmos o Senhor, entender que o poder e a honra e a glória é do Senhor. A palavra de Deus diz também que a oração de um justo, ele pode muito em sua eficácia. Então o Senhor queria que os discípulos, né, vissem a importância que há na oração, e que eles praticassem, eles desfrutassem dos benefícios que a vida de oração proporciona para todo aquele que se entrega a ela. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos meditar um pouco em alguns versículos. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O verbo aqui, meus amados, desfalecer, ele tem a ideia de não acovardar-se, de nunca perder o ânimo, nunca parar, nunca cessar. Tem o mesmo sentido que Paulo usa em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 16, e em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vamos ver esses versos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo diz, olha: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. E no verso 16, esse mesmo capítulo 4, o apóstolo continua dizendo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo novamente ele fala, né? Ele diz, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Alguém já disse que a oração é o oxigênio da igreja, algo que consiste a sua sobrevivência. É verdade. Momento em que a igreja ela se coloca na posição de oração, né, de joelho, ali buscando o Senhor, Deus ele opera milagre, Deus ele faz o impossível tornar possível. Aleluias, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agora, ninguém tem uma vida de oração sem renunciar a algo, porque orar requer tempo, meus amados. Há um texto lá no livro de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, que houve murmuração sobre a distribuição diária de alimentos para com as viúvas gregas em relação às viúvas hebreias, e foi decidido constituir diáconos e que os apóstolos continuassem no ministério de oração e palavra. Porque os apóstolos eles escolheram 7 diáconos para servir a distribuição diária das viúvas, porque isso levava tempo, e que eles, como apóstolos, eles deveriam estar mais ligados e mais dedicados à oração e à meditação da palavra. A ideia de buscar, meus amados, o Senhor continuamente em oração era algo anterior ao ministério de Jesus. Durante todo o Antigo Testamento, nós encontramos essa advertência de orar.
esse incentivo de orar continuamente. Há um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 11, onde diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, e buscai perpetuamente a sua presença. Em outra versão diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, é desejo de Deus nós estarmos constantemente, continuamente, buscando o Senhor em oração. O versículo 2, continuando esta parábola, diz assim: dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens, meus amados. Imagine uma cidade sem lei, imagine uma cidade sem ordem, onde a única pessoa capaz de julgar as injustiças feitas nessa cidade era um juiz omisso, um juiz indiferente. Esta era a realidade desta cidade que morava esta viúva, onde as pessoas que moravam nesta cidade se sentiam impotentes, lesadas, indefesas, sem voz, injustiçadas. Grande era o desafio dessa viúva. Se ela fosse pedir ajuda ao juiz iníquo que julgasse sua causa em nome de Deus, não seria atendida, porque esse juiz não temia a Deus. Se ela fosse pedir ajuda em nome de algum homem importante daquela cidade, seria em vão, pois a nenhum homem ele respeitava. E agora o que fazer? Às vezes, meus amados, a vida nos coloca em situações semelhantes a esta viúva, onde não temos muita opção ao nosso favor, a não ser orar, a não ser pedir, a não ser bater, a não ser suplicar e clamar ao Senhor. É verdade, exatamente como foi lido no texto daquela mulher que estava ali há 12 anos com fluxo sanguíneo, perdendo ali vida, perdendo sangue diariamente durante 12 anos. E ela, quando ela se viu desesperada, sem ter mais recursos, sem ter mais como recorrer aos médicos, ela foi a pessoa certa. E às vezes a vida nos coloca nessa situação, para nós entendermos que só o Senhor é que tem a resposta, só o Senhor é que tem a cura, só o Senhor é que tem a solução para a minha e para a tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E quando nós, mais ou menos, nos portamos dessa forma, como se comportou essa viúva da parábola, alcançamos a vitória. Isso se não desfalecermos, isso se não desistirmos, se não pararmos, se não cansarmos. O versículo 3, continuando a parábola, diz o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Jesus cresceu, meus amados, numa cultura que desvalorizava as mulheres. Elas eram tratadas como escravas ou um produto do homem. A mulher era proibida de ler a Torá. A mulher também era considerada como uma pessoa de segunda classe. Se em relação à mulher, meus amados, sem ser viúva, era extremamente difícil. Imagine em relação à mulher sendo viúva. A viúva era uma mulher desprotegida, uma mulher indefesa, que não possuía mais um protetor natural, provavelmente também não tinha filhos, mas que o Senhor Jesus a usa como exemplo de perseverança, de persistência, de confiança e de fé em relação à indiferença do juiz iníquo. No mundo em que vivemos, somos alvos de muitas injustiças, preconceitos e bullies, e muitos outros tipos de perseguições que sofremos por sermos crentes em Cristo Jesus. Quando sofremos injustiças, o que devemos fazer? Pedir vingança a Deus? Ou como fez esta viúva da parábola? Apenas pediu ao juiz para fazer justiça com seu adversário. Há uma grande diferença entre pedir vingança e pedir justiça a Deus. A vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Quem opta por se vingar está dominado pelo ódio e usa seus próprios meios para obter êxito. Enquanto quem espera em Deus e na sua justiça, esse sim vê a sua causa mais cedo ou mais tarde sendo atendida. Continuando o verso 4 e 5: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O texto começa, meus amados, e por algum tempo não quis. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez você que me escuta nesse momento tenha questionado a Deus: por que o Senhor eu não recebi ainda o que eu tenho pedido? Aqui está a resposta, meus amados: porque não chegou o tempo deste propósito ser realizado em sua vida. É interessante, meus amados, considerarmos esta palavra, porque quando chegar o tempo determinado por Deus, na minha e na tua vida, na minha família e na tua família, veremos que valeu a pena esperar. O texto continua dizendo, né? E por algum tempo não quis, mas depois, esse depois pode ser traduzido de várias formas. Por exemplo, esse depois pode ser o amanhecer, como diz Salmo 30, verso 5, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se o tempo de Deus ainda não amanheceu e na minha e na tua vida, devemos continuar esperando, confiando no Senhor. Mas o texto também diz, mas depois também pode significar esse depois, o de repente de Deus, como diz lá em Atos 2:2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa que estavam assentados. Aqui é o cumprimento de uma promessa, né? Derramamento do Espírito Santo. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo. Olha só, depois disse consigo mesmo. Às vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo algo, né, quando nós colocamos diante dele. Mas Deus, ele trabalha de várias formas. Às vezes Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no íntimo, do homem, da mulher, né? O tempo é de Deus para ele realizar o milagre. O texto não diz quantas vezes, meus amados, esta viúva teve que ir à presença do juiz. Podemos imaginar, talvez 30, 50, 70 vezes, não sabe. Mas o que sabemos é que esta mulher, enquanto ela tivesse força, enquanto tivesse vida em si, se apresentaria diante daquele juiz iníquo. Então, o que eles são, meus amados, nós tiramos desse episódio, dessa parábola. E os versos finais, 6, 7 e 8, depois Jesus, de contar a parábola, Jesus se dirige aos discípulos e diz: olha, ouviram o que disse o justo juiz? Verso 6. Interessante que o improvável acontece, o impossível tornou-se possível. Aquele que era indiferente agora se preocupa em atender com urgência aquela viúva. Por que era tão importante para o Senhor a oração, ao ponto dele advertir aos discípulos a nunca cessarem de orar? Porque através de oração Deus faz justiça para com os seus escolhidos. Verso 7. Ainda que para nós seja demorado o agir de Deus, o atender de Deus, para a nossa necessidade, tudo está no controle de Deus, e nada, absolutamente nada, meus amados, foge do controle do Senhor, né? E quando menos imaginarmos, Ele nos surpreende com seu favor para conosco. E para finalizar, o Senhor termina essa parábola com uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com isso, meus amados, o Senhor quer dizer que a oração está intimamente relacionada à fé. Ou seja, quem ora crê, quem ora espera, quem ora confia, quem ora persevera, quem ora suporta. Então, quem ora recebe. Que Deus, meus amados, aplique a sua palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vou orar nesse momento pela sua vida. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite em tua presença. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra ministrada, Senhor, a cada coração. Essa palavra, Senhor, tem um efeito, essa palavra, ó Deus, que surta o efeito pela qual ela está sendo proclamada, está sendo enviada, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar os corações neste momento. Aqueles que, ó Deus, de repente estão, ó Deus, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em, ó Deus, mais não orar, cessar a oração, que o Senhor possa, Pai, dar força, dar graça, ó Deus, motivar cada coração, cada vida, para continuar, Senhor, nesse propósito de orar, sabendo que o tempo da resposta é do Senhor, pois sabemos, Senhor, que é um dever, que, ó Deus, é uma incumbência que o Senhor nos deixou, Pai, como igreja do Senhor, que nós possamos, Pai, cada dia, ó Deus, entender, ó Deus, esse mistério, ó Deus, esse ministério que é a oração, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família, cada vida que está a nos escutar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja aqui presente, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, este bairro, esta cidade, este estado, esta nação. Ó Deus, repreendendo todo o mal, Senhor, toda sorte de enfermidade no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa abençoar os amados
Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, que os amados continuem orando por nós. E Deus nos abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tremenda essa palavra, né, que nos traz ânimo, né, uma palavra que deixa dentro de nós, né, a coragem de poder superar os obstáculos, de superar as barreiras, de superar essa pandemia que nós estamos passando, né. Nós cremos que Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele faz o milagre acontecer em nossas vidas, né? Glória a Deus, pois pela fé, aleluias, Deus Ele pode curar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já agradecemos a Deus, né? Agradecemos a Deus através dos nossos louvores, mas eu quero neste momento impetrar as bênçãos que você possa receber, você que está no seu lar. Muito obrigado, agradecemos muito. Está aí no lar, assistindo a live, ouvindo o rádio. Glória a Deus, você foi alimentado nessa noite. Que Deus continue lhe abençoando, né? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e o poder do Divino Espírito Santo esteja conosco neste lugar e por todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. E o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.